e vamos assistir, né? O senhor Thiago Santinelli não consegue fazer ninguém rir, muito sem graça ele. Né? Inclusive, discute-se muito sobre o limite do humor. O limite do humor, para ele, eu acho que é a própria dicção, né? Porque ninguém entende o que ele fala. Talvez seja até uma estratégia dele, porque o pessoal não percebeu o quão ruim ele é. Talvez se o pessoal começar a entender o que ele fala, vai perceber que ele é muito ruim mesmo. Então, ele... muito sem graça, muito sem graça. Eu não sei porque que o Metaforando deu esse cacete nele, não sei se eles têm uma treta, não sei que porra que é. Mas a gente vai ver juntos agora. Se o Santinelli não consegue fazer a gente rir com as suas piadas medíocres, que ele consiga fazer a gente rir sendo escorraçado pelo Metaforando, né? Lembrando que o Thiago Santinelli uma vez me xingou lá no Twitter, aí eu respondi e ele na hora me bloqueou como o bom bunda frouxa que é, né? Vamos ver. E o meu amigo Sidney, e ele tinha síndrome de Down. Que é o vídeo que a gente procura responder a pergunta: o Metaforando é uma farsa ou não é? Essa dicção do cara, velho. Que é um vídeo que a gente... Ele fala meio igual a Hebe, lembra da Hebe? Que é um vídeo que a gente tenta responder uma pergunta, né? O Metaforando é uma farsa ou não é? Meu irmão, o cara não sabe falar, mano. Eu fico até com receio de zoar o Santinelli hoje em dia. E hoje em dia, tu zoar o pessoal que tem... Como é que chama isso? Eu não sei nem mais se chama deficiência. Como é que chama essa porra? Como é que é a forma certa de dizer? Você zoar o pessoal que é menos favorecido com alguma coisa, né? Que é o caso... Hoje em dia é da cadeia essa porra, né? Então eu fico até meio receoso zoar ele. Mas certamente não é normal. Irmão, o cara não consegue falar. Mas vamos lá, vamos seguir o Sentanella, Thiago Sentanella. Até o final do vídeo vamos descobrir. Até o final do vídeo, caralho, eu vou falar logo. É uma farsa assim, tá? Você acredita... Parece retardado, você tem síndrome de Down? Você achou ofensivo isso que eu falei? Capacitismo, meio pesado? Ainda bem que essa fala não é minha. Essa fala é do Santinelli. Eu e o meu amigo Sidney, e ele tinha síndrome de Down. Aí ele... Você é retardado, Sidney? Mas é o cara que quando vai comentar sobre as piadas preconceituosas do Léo Lins, fala isso aqui no podcast do Vilela. Vocês se importam quando vocês estão escrevendo um bagulho? Vocês pensam assim, quem que vai rir disso aqui? Vocês pensam nisso? Se começar a vir nazista, gente com suástica tatuada no pescoço no show de vocês não é uma preocupação pra vocês? Mas todos os racistas vão rir daquilo. Mas e aí, Santinelli? Quem ri dessa piada sua aqui, então, é capacitista? Não, mas aí só faz mal se a piada for outra galera contando. A dele não. A dele é capacitista, mas é politicamente correta. É uma capacitista diferente. Quando ele chama o cara de retardado, é um retardado carinhoso, entendeu? Do amor. Café com leite. Metaforando comeu tanto caneco do Sentanella que o canal do Metaforando agora mudou para Metaflorando Comunas. Cara, eu não sei, eu não assisti esse vídeo ainda, mas não é muito difícil. Fala, Gabriel Isaac, não é muito difícil você descer o aço no Santinelli, porque ele é um posto de hipocrisia, né, cara? Ele não é muito inteligente, já não é um cara muito inteligente, um cara que não consegue se expressar e é um posto de hipocrisia. Eu vou dizer que até tu dar um aço nele é até de certa forma, é até uma covardia. Vamos ver. Aí ele... Que as pessoas estão rindo de você imitando os trejeitos de alguém com síndrome de Down. Você tá atraindo capacitista pro seu show, então, Santinelli? Se apenas uma pessoa que é capacitista tem preconceito com quem tem, por exemplo, síndrome de Down, vai dar risada de uma piada dessa, e deram risada dessa piada no seu show, porque é a mesma coisa com o Léo Lins. Quando ele faz uma piada imitando os trejeitos de um nordestino e o pessoal dá risada... Ele anda meio de lado, Pela sua lógica, todo cara que tem preconceito com o nordestino vai rir dessa piada. Mas é exatamente o que você faz agora, cara. Você imita os trejeitos de uma pessoa com síndrome de Down. Então todo capacitista vai rir dessa piada. Então você tá trazendo o capacitista preconceituoso pro seu show, ô Santinelli? Mas você não disse no Vilela que você era contra isso, cara? Sabe o que é o pior? Essa falácia de generalização que o Santinelli fala já é refutada na cara dele ali, ao vivo no Vilela. E o cara que matou o John Lennon, a culpa é do cara que escreveu o livro? Que ele leu, endoidou e matou o John Lennon? Não. Porra! Caralho, mas aí é um bagulho que você... Mas aí é um bagulho, literalmente uma evidência contrária ao que você acabou de falar. Essa é apenas uma das inúmeras contradições do pseudo-comediante Thiago Santinelli. Pseudo-comediante é massa. Hoje eu vou responder tudo aquilo que eu não respondi pro Thiago Santinelli. Eu vou mostrar print, eu vou mostrar evidência, eu vou mostrar artigo, trechos de vídeo e muita coisa pra você entender de uma vez por todas quem é o Thiago Santinelli, por que ele me cancelou, por que eu processei ele. E hoje eu tô aqui pra expor várias contradições do Thiago Santinelli, que é um militante que faz piada
esquerda, que se diz ativista revolucionário, que se preciso for vai pegar em armas, que é o machão na internet, mas quando ele desafia 2 comediantes a aparecerem no show dele e ameaça os caras de dar uma pesada na boca deles, caso esses comediantes apareçam lá, e os comediantes aparecem, ele sai correndo e entra atrás dos seguranças e fica gritando que nem uma madame histérica, como um frouxo e um covarde. Eu tô aqui hoje para expor várias contradições do Santinelli e para fazer finalmente um vídeo resposta que eu nunca fiz, porque nos últimos 3 anos. Esse cara tem usado meu nome, tem contado mentiras a meu respeito, tentado tudo que ele pôde para acabar com a minha reputação e tudo isso para me destruir e ganhar visualização. Eu juro que eu não ia responder o Thiago Santinelli, eu nunca tive interesse de responder ele, de dar relevância para um verme como ele. Mas são 3 anos ouvindo mentiras. Imagina você ficar vendo uma pessoa falando durante 3 anos mentiras sobre você, falando que você fez coisas que você não fez, associando seu nome a práticas criminosas, como por exemplo charlatanismo, tentando destruir a sua imagem a qualquer custo para crescer a imagem dela. Você fica ouvindo isso por 3 anos. E é por conta dessa injustiça toda que hoje eu vou finalmente trazer a verdade com print, com vídeo, com trecho, com notícia, com matéria, com artigo, para mostrar de verdade de uma vez por todas quem é o Thiago Santinelli, por que ele me cancelou e por que eu processei ele. Então tudo isso depois da vinheta. Fala pessoal, beleza? Meu nome é Vitor Santos, eu sou especialista em comportamento e comunicação não verbal e você está no canal Metaforando, o maior canal de linguagem corporal do mundo e o mais odiado pelos web militantes de internet. E hoje, depois de 3 anos, eu tô aqui para fazer o meu vídeo resposta. Se você não tá sabendo, nos últimos 3 anos eu fui constantemente atacado, caluniado, difamado pelo web militante Thiago Santinelli, que é um militante de esquerda que se diz comediante, que se diz corajoso, que se preciso for vai pegar em armas, enfim. Mas fato é que esse cara contou muita mentira a meu respeito durante muito tempo e eu decidi não responder desde sempre. Por quê? Olha, pelo mesmo motivo que, por exemplo, o Danilo Gentili nunca respondeu ao Santinelli, mesmo o Santinelli citando o Danilo Gentili nominalmente várias vezes, o Danilo, até onde eu sei, nunca nominalmente citou o Santinelli. Respondeu. Pelo mesmo motivo, eu nunca quis descer para essa esfera de baixaria, de ataque gratuito, de ofensa, de manipulação, você recortar um trechinho do que a pessoa fala e sair fazendo grandes acusações. Eu nunca quis fazer isso, mas são 3 anos, galera, aguentando mentira ouvindo meu nome. O cara dizendo que eu fiz vídeo que eu não fiz, o cara falando que eu falo coisa que eu nunca falei, associando as coisas que eu faço no Metaforando com prática criminosa de charlatanismo. Ou seja, o cara me acusa de crime sem evidência nenhuma, o que já pode ser considerado por si só um crime. E por essas e tantas outras coisas, cara, que hoje eu decidi fazer um vídeo resposta. Eu tenho que dar um pausezinho aqui para dizer o seguinte: o Thiago Santinelli, ele é mestre de fazer isso, acusar as pessoas, xingar, e aí quando tu responde ele se faz de vítima. É um bunda frouxa do caralho, é um Zé Ruela, é um bosta. Quando eu fui lá na UFSC, lá ele pegou uma foto minha, colocou, falou pra caralho. Aí quando eu falei, ô Santinelli, você teria coragem de falar isso na minha frente? Aí ele me bloqueou e continuou falando de mim. Aí ninguém foi me mandando print, ele falando que eu tava ameaçando ele. Eu só perguntei, você teria coragem de falar tudo isso na minha frente? Só perguntei isso. Aí ele me bloqueou, aí pegou essa mensagem, botou lá no Twitter e falou, aí ó, a postura dele fica me ameaçando, virou um bunda frouxa do caralho. E aí ele vai lá no podcast do Vilela, dizer que é contra o Léo Lins, porque isso aí pode instigar não sei o que, mas ele mesmo faz um vídeo, né, onde claramente ele pega um cara representando o velho da Havan, só porque tem um posicionamento político do dele, bate com a porra de um taco de beisebol na cabeça e explode a cabeça do cara no vídeo. Mas isso aí tá tudo bem porque é um ódio do bem. É um filho da puta, viu, meu? Mas diferente do Santinelli, eu vou evidenciar as coisas que eu tô falando. Eu vou pegar prints, vídeos, notícias, artigos, tá certo? E responder ponto por ponto. Para a gente poder fazer isso da forma correta, eu preciso voltar lá para 2022. Então nós temos aqui o primeiro vídeo, Metaforando é uma farsa. Já no título, o cara rotula negativamente o nome da minha marca, né, Metaforando, uma prática fraudulenta, uma farsa. Vamos entender então os principais argumentos do Thiago Santinelli. Só que você fala assim, bom, ele fez um vídeo tentando mostrar um ponto científico, né? E não um vídeo ali apenas para ganhar view. Não, os objetivos dele eram objetivos nobres, ele queria apenas difundir a ciência. Não, você vai ver que ele fez uma série de vídeos utilizando meu nome apenas com o objetivo de ganhar view, de ganhar inscritos. E você vai perceber que não há objetivo de defender a ciência, né? O que quer que ele entenda como ciência, porque ele comete inúmeros erros categóricos e eu vou colocar prints aqui mostrando que ele está cometendo erros quando ele tenta fazer uma crítica científica. Por exemplo, ele pega um artigo científico para me atacar e aquele termo que ele utiliza, ele fala que aquele artigo não tá naquele artigo em lugar nenhum. Tá? Vocês vão ver, vou mostrar isso para vocês. Outra maluquice que ele faz em um dos vídeos dele é tipo assim, ele pega uma autora, ele usa
essa autora para me atacar, né, para atacar o metaforando, microexpressões, e a própria autora que ele usa como referência no artigo científico dela reconhece ali microexpressões faciais como sendo algo legítimo para análise das emoções, né, para evidenciar uma emoção. E não obstante, uma entrevista realizada com essa autora perguntada objetivamente o que ela achava sobre microexpressões faciais, se ela achava que era pseudociência. Esse negócio que o metaforando tá falando de microexpressão facial, isso é mais antigo que, que transar deitado. Entendeu? Por exemplo, essa microexpressão facial aqui, ó, é conhecida como cara de puto, cara de putão, ó, cara de putão. Entendeu? A própria autora, nessa entrevista de 2023, depois dos vídeos do Santinelli, tá certo? Enfim, eles não se conhecem, mas essa entrevista foi realizada depois dos vídeos dele. A própria autora desmonta isso e não concorda com essa ideia de que microexpressões são pseudociência. Então, tem vários erros que você percebe que o Santinelli não tá fazendo por ciência aquilo que ele tá fazendo. É somente pra lacrar, me atacar pra bolha de esquerda dele e ganhar visualização e inscrito, coisa que deu certo. Mas vamos então responder ponto por ponto os principais argumentos do Thiago Santinelli, se é que a gente pode chamar de argumento. Cadê o vídeo do que tu falou, do que fazer do metaforando? E depois de todo esse tempo, a minha misericórdia caiu sobre vocês e eu decidi fazer esse vídeo. A dicção do Santinelli é um choque. Meu irmão, depois da misericórdia, eu resolvi fazer esse vídeo. Meu irmão, esse cara, ele tem, em inglês, nós chamamos de speech impediment. Speech impediment. É sério essa porra? É grave? O pior é esse cara ser artista. E tu percebe aqui, ó, o metaforando entende de microexpressão, eu entendo, né, meu irmão, de virilidade. Eu sou o cara mais viril do planeta, o Gengis Khan carioca. Tu percebe aqui que o boquinha de veludo aqui, o boquinha de veludo, ele é testosterona zero, né? O cara não tem um pelo no braço, zero. Olha lá, nada. Testosterona zero. Ele pode abrir a boca e tirar a limitação da boca se ele quiser falar um pouco melhor, né, cara? Que é o vídeo que a gente procura responder a pergunta: o metaforando é uma farsa ou não é? Até o final do vídeo vamos descobrir. Até o final do vídeo, caralho, eu vou falar logo. É uma farsa assim, tá? Se você acredita nessa merda aí, você sabe que você tá sendo enganado aí por mais uma pseudociência. Esse negócio aí de microexpressão facial tem tanta credibilidade quanto signo e horóscopo. Bom, já começa ali com o estratagema 32, já bota um rótulo ali sem colocar evidência nenhuma. É pseudociência. Por quê? Porque é uma farsa. E é uma farsa porque é pseudociência. E se você acredita, você está sendo enganado por uma pseudociência. E se você está sendo enganado por uma pseudociência, é porque é uma farsa. Então, já começa ali fazendo uma petição de princípio, uma falácia lógica, onde ele afirma algo de início, sem evidência nenhuma. Mesma coisa que eu dizer assim, todo comunista é burro, porque acredita numa fantasia de ficção. E por acreditar numa fantasia de ficção, ele é burro, tá vendo? Eu tô voltando, eu não tô apresentando evidência. Mas não tá falando mentira, é mais ou menos por aí mesmo, metaforando. Parece um leão, não parece, metaforando? Mustafá, do Rei Leão, com a sua bela juba. De nada. Você já vê a má intenção do sujeito, né? Já faz uma afirmação sem evidência. Bom, não, microexpressões faciais não são pseudociência. E como ele não fez a afirmação e não colocou nenhuma evidência para sustentar a afirmação dele, o que sobra é o Thiago Santinelli, com a autoridade dele, como pesquisador científico, a fazendo uma afirmação. Então, a gente tem pessoas que são muito mais autoridade no campo científico para afirmar o contrário do que o Santinelli está trazendo nesse momento. Você tem, por exemplo, um estudo, né, uma pesquisa foi publicada, What Scientists Who Study Emotion Agree About. Tá. Essa pesquisa entrevistou cerca de 250 cientistas que estudam processos emocionais. Olha aí, ó. E o critério para esse... Olha aí, calma aí, eu tenho que... Sempre que alguém se torna membro aqui do canal, eu paro tudo que eu estou fazendo para agradecer mais um membro casca grossa da pesada aí, ó. Filipão virou membro, brabíssimo. Você que ainda não é membro, clica aqui embaixo, confere os benefícios. Estou trabalhando numa parada maneirona, que vai beneficiar pra caramba todos os membros aqui do canal. Os cientistas participarem da pesquisa era muito alto, eles tinham que estar trabalhando ativamente na área das emoções humanas, tinham que ser especializados, não apenas graduados em psicologia, mas especializados na área das emoções humanas, tinham que estar trabalhando em produção, tendo produzido pelo menos 3 ou 5 artigos nos últimos 3 anos anteriores a essa pesquisa. E basicamente perguntaram para esses cientistas, né, a grosso modo assim, olha, vocês acham que cientificamente existem sinais que a gente pode realmente observar no corpo humano que demonstram que uma pessoa está sentindo emoção? Trocando em miúdos, né? Vocês acham que é pseudociência? Vocês acham que existem sinais que vocês podem observar no corpo humano que demonstram emoção? Óbvio. Porra, se tu ficar de pinto duro, é que sinal que tu tá com tesão. Isso é um puta de um sinal, é ou não é? Eu mesmo, eu sofro de PDD, pau dureza, PDP, pau dureza permanente. O tempo todo, meu irmão, com a anaconda pronta pra jogo. É foda, incomoda, mas é um sinal. Ó, claro que existe, não é 100%, mas provavelmente é. Papo reto. Vai lá, Mustafa. Ou que realmente existe algo científico que a gente pode observar algum sinal, pessoa, e dizer com propriedade científica que aquela pessoa está sentindo determinada emoção. E assim, 88% dos participantes dessa pesquisa, tá certo? A vasta maioria disse que sim. Eles concordam com a ideia de que cientificamente existem sinais
que o corpo transmite, que você pode afirmar cientificamente que existem sinais universais que o nosso corpo transmite, como por exemplo a microexpressão facial, sempre que a gente processa determinada emoção primária. Para além disso, você tem ali o Princípios de Neurociência, que é um livro organizado pelo Eric Kandel. Quem que é Eric Kandel? Ele é vencedor do Prêmio Nobel de Medicina nos anos 2000. Se você vai na seção ali sobre emoções e sentimentos, ele está afirmando que sim, você pode julgar, saber quando a pessoa está sentindo uma emoção primária, observando de maneira direta as microexpressões na face dela, as expressões faciais. A própria Lisa Feldman Barrett, que é uma das principais críticas ao modelo de microexpressões faciais, no artigo científico que ela faz criticando as microexpressões faciais, no comecinho do artigo ela fala lá, microexpressões faciais são reconhecidas como um fato científico mais propagado, um dos fatos científicos mais propagados na área da psicologia. Então, eu não sei de onde é que o Santinelli tira uma bobeira dessa. Ah, é pseudociência, da onde, cara? Entendeu? Todas as pessoas com um tarimbo alto na área da ciência, das emoções humanas, dizem o contrário do que esse cara tá dizendo. Mas vamos lá, mas tudo bem, vamos seguir aqui. Mas antes de irmos para a parte teórica, que é onde a cabecinha de vocês vai começar a pegar fogo e vai doer um pouco, porque vocês não estão acostumados a, como é o nome? Pensar. Vamos aqui entender quem é Vitor Santos. O Santinelli não tá acostumado a falar, pensar. Esse cara, ele era o quê? É o que ele fazia da vida antes de começar a ser perito em microexpressões faciais. Mas tudo bem, vamos deixar o cu de lado. Aqui na Augusta é difícil, né? Mas... Isso ajuda a soltar o cu. 15 segundos de apresentação de stand-up do Vitor aqui. Tá, então ele começa com o argumento ad hominem, né, que é quando você deixa de lidar com a mensagem e passa a atacar o mensageiro, aquele que está trazendo a mensagem. É um argumento fraco, né? É um argumento nesse sentido falacioso, né? Ele já começa visando descredibilizar a pessoa que ele vai bater, para que fique fácil bater. Então, olha, primeiro eu vou mostrar para vocês. O Vitor é o cara que fez stand-up, e aí, parou de fazer stand-up, e aí ele começou a falar de expressão facial na internet. Então ele já começa fazendo um ad hominem. Muito fraco. Bom, não é segredo pra ninguém, eu já falei várias vezes aqui no canal, eu estudo não só microexpressões faciais, como comportamento não verbal no geral desde 2009, né? Eu sou certificado como FACS Certified Coder, que em teoria é o que você precisa para poder ser considerado um perito na área da análise do comportamento facial desde 2018. Eu tenho formações tanto na área da linguagem corporal, da cinese, enfim. Mas claro que o Santinelli, ele oculta todas essas informações e traz o fato de que sim, eu já fiz stand-up. E nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Eu vou pegar o Santinelli reagindo ao meu passado quando eu fazia stand-up, mas eu vou te falar que o passado do Santinelli, na hora que a gente reagir, vai ser um pouquinho mais chocante do que o meu. Principalmente os tweets dele ali mais antigos do passado. Caralho, Mustafa já fez stand-up, mas stand-up também qualquer um faz, já viu? Eu tenho uns alunos que já fizeram stand-up. Não tô fazendo porra nenhuma, vou fazer stand-up, foda-se. E o Santinelli, ele é a maior prova que você não precisa ser bom, né, pra fazer stand-up. É só tu ter coragem de subir num palco e falar, ser bem sem graça pra um monte de gente. É isso aí, então, não precisa ser engraçado, não precisa ser bom, não precisa fazer porra nenhuma. Sobe ali, fala um bocado de bobagem e olha lá, olha os tweets deles. Estou tão feliz quanto um judeu indo pra Alemanha. Mas isso aí tá certo. E esse tipo de postagem não tem problema. O que tem problema são as piadas do Léo Lins, de acordo com esse idiota do Santinelli. Passado dele. Mas já a gente fala do meu passado, do passado do Santinelli. Vamos seguir para as críticas. O meu passado é terrível. Bastante, tem um monte de droga aí que tem um efeito bem melhor que teu curso. Aí você vê que o sujeito, né, já faz ali uma apologiazinha ao uso de drogas, olha que belezinha, né? E aí é claro que tem gente que cai nisso aqui e vai gastar o suado dinheirinho dela com merda, comprando curso que não tem eficácia comprovada nenhuma, que é uma coisa que nem é cientificamente levada a sério. Lembrem-se, pessoal, o Santinelli, ele é apoiador do Lula, ele é um militante de esquerda. Então ele divulga sempre postagem, divulgou muita coisa, né, pra você votar no Lula. E aqui nesse vídeo ele se apresenta como um cara preocupado com a ciência. Meu Deus do céu, como que tem gente que gasta dinheiro com esse negócio do que o Metaforando ensina, que não é científico. Ô Santinelli, você sabe quem foi que gastou uma paulada de dinheiro em análise de emoções, que é exatamente o que eu ensino nos meus cursos e aqui no canal Metaforando? O presidente que você promove, cara, o presidente Lula, no atual governo Lula, a maior licitação da história da Esplanada, quase 200 milhões investidos em análise de sentimento. Aí eu te pergunto, você viu o Santinelli lutando pela ciência, criticando o atual governo Lula? Não acredito que o Lula gastou 200 milhões em análise de sentimento, que é a mesma porcaria que o Metaforando faz, aquela pseudociência. Não, você não viu. Que é o que eu falo. Por isso que esse vídeo, os vídeos do Santinelli, tudo que ele fez com o canal Metaforando, nunca foi sobre ciência, pessoal. Isso é política. Ele me pinta como se eu fosse um opositor, vendedor de curso, um arquétipo de direita, né? O cara é vendedor de curso, coach. É Pablo Marçal, Thiago Negro. Ele me pinta dessa forma pra galerinha de esquerda, vai lá chupar o saco da galerinha de esquerda pra galerinha de esquerda me bater. Mas aí eu te pergunto, se ele fosse realmente o cara da ciência, ele estaria aí batendo no governo Lula, que investiu 200 milhões, quase 200 milhões, em análise de sentimento. Cara da ciência. Pô, se ele fosse um cara da ciência, ele ia desenvolver um dispositivo para que as pessoas entendessem o que ele tá falando. Ninguém entende o que esse fila da puta fala. Ele já tem a porra de uma cara de bulldog maconheiro. Não parece um bulldog que, porra, comeu
achou os baseado do dono e comeu 5 quilos de maconha. Cara de bulldog maconheiro do caralho. Esse desgraçado, nem dá pra entender porra nenhuma que ele fala. Se você pegar ali a largura dos ombros dele, porra, é mais estreito do que o meu punho. Porra, isso é uma merda, cara. Isso aí é porra, isso é uma merda. Isso aí, se fosse na época de Esparta, porra, o pai tinha jogado de cima do penhasco, esse filho da puta. E olhar um lixo desse aí e falar, porra, vai tomar no cu, joga do penhasco, tá pros lobos começa. Se Santinelli fosse um passarinho, a mãe ia com o bico assim, ó, jogar pra fora do ninho, sabe? É verdade, porra. Isso é expurgo da natureza. Que é exatamente o que eu ensino aqui, né? Seja pela expressão facial, pelo gesto, pelo tipo de texto, pelas palavras que a pessoa utilizou, eu ensino no Metaforando desde sempre. Mas ele não bate nisso, ele não critica, porque ele não tá preocupado com a ciência, ele tá preocupado com quem é que falou. Exatamente, se é da bolhazinha de esquerda, pode falar o que você quiser. Se for da bolhazinha que ele diz que é bolha de direita, porque eu nunca me manifestei politicamente aqui no canal, aí sim, aí ele vai bater, ele vai usar o rótulo que for, mas na verdade não é preocupação com ciência porcaria nenhuma, né? Mas vamos seguir aqui, você vê como as falácias vão se desmanchando, né? Eu vou provar e mostrar pra vocês aqui. Mas aí a galera que gosta desse cara vai falar, pô, mas qual é o problema do cara vender curso ou do cara propagar aí uma pseudociência que não faz mal pra ninguém? Não faz mal pra ninguém é o caralho. Tem esse cara aqui, ó, Felipe Heydrich. Ele foi acusado pelo ex-senador Magno Malta, aquele otário lá que ficou chupando as bolas do Bolsonaro a campanha inteira e não ganhou nenhum cargo. O Magno Malta disse na tribuna do Senado que o Felipe abusava do próprio enteado. E disse, inclusive, que tinha provas disso aí. E junto com o Magno Malta, a esposa do Felipe também estava acusando ele de pedofilia. E aí foi lá o Metaforando analisar o caso. E ele é muito espertinho, porque ele nunca pega um caso que acabou de acontecer e grava um vídeo no outro dia. Ele espera ver a opinião da sociedade, da internet sobre o assunto, e aí ele... E mais uma vez, ele já rotula, você percebe que o cara tá a todo momento, ele não traz uma evidência do porquê que não é ciência, ele não traz uma evidência do porquê que não funciona, etc e tal. Ele tá a todo momento apenas tentando imputar rótulo em mim e más intenções em mim. O cara tá todo momento tentando me julgar, né, fazendo estratégia de homem, mas não prova nada, não tem evidência do que ele fala. Mas vamos seguir. Ele tá falando do Felipe Heydrich, tá? Faz um vídeo sobre, que é meio que pra corroborar com o que as pessoas já estão falando e acreditando já que seja a verdade. E aí ele fez uma análise do cara e da mulher dele, e aí na análise ele falou que o cara realmente estava mostrando sinais ali de mentira, indicando que ele era realmente culpado. Guardem bem essas falas do Santinelli. Vocês vão ver que como esse cara é mentiroso para um caralho. Ele disse que eu falo que tem sinais de mentira e que o cara é culpado. Guardem bem as palavras desse sujeito. Esse cara, o Felipe, foi preso, apanhou na cadeia, não se fudeu pra caralho lá, e aí depois foi considerado inocente em primeira e segunda instância. Vejam bem. Tu acha que o Metaforando fez algum vídeo lá falando sobre o ocorrido? Claro que não. Veja a forma que o Santinelli conta. Eu vou lá, faço um vídeo do Felipe Heydrich, digo que ele tem sinais de mentira, digo que ele tem sinais de culpado, faço esse vídeo. Dá pra imitar o Thiago Santinelli fazendo. Eu tô falando que vídeo agora. Você acha que tem um vídeo que não? Eu não falo que não. É puta. Então, olha, quando eu senador Magno Malta, cara, que tá usando do lugar. Aí eu tenho uma porrada na cadeia. Aí saiu da cadeia, tá rolando melhor cover do Santinelli que tem, pô. É isso aí. Depois do meu vídeo, Felipe Heydrich é preso, apanha na cadeia e depois ele é inocentado e eu não comento nada. E sabe o que refuta o Santinelli? A verdade. É fácil refutar o Santinelli, é só mostrar a verdade. O meu vídeo sobre o Felipe Heydrich foi feito apenas após o Felipe Heydrich ter sido declarado inocente. Tanto que, no começo do vídeo, eu vou lá e falo que o Felipe Heydrich é inocente. Eu falo exatamente isso. O Felipe chegou até a ser preso de forma preventiva no Rio de Janeiro. Recentemente, Felipe Heydrich foi declarado inocente por falta de provas. E, segundo ele, a situação toda é uma armação de sua ex-mulher, Bianca Toledo, contra ele, movida principalmente por interesses pessoais e financeiros. E essa acusação toda da Bianca Toledo, né, contra o Felipe Heydrich... Caralho, meu irmão. Essa época o Mustafa tinha o cabelo do Alex Kidd, mano. Olha isso, beijo, meu querido. Pô, o Mustafa tinha o cabelo do Alex Kidd, hein? Caralho, Alex Kidd só meio com um cabelinho de Playmobil. Lembra? Playmobil, que era o bonequinho que tu tirava o cabelo inteirinho assim, ó, e botava outro cabelinho da outra cor assim inteirinho. Pra quem não entendeu, o RS é o seguinte, pra quem não entendeu, funciona assim. Comediante que defende prisão do Léo Lins é tipo judeu que defende câmara de gás. É por aí, meu compadre. É por aí. Ó o Felipe rindo. Cabelinho de Playmobil. Cabelo do Playmobil era exatamente assim. Tu fazia assim, ó, toque, tirava o cabelinho do Playmobil, botava o cabelinho lourinho assim, ó, durinho também, igualzinho. Pô, eu prefiro ele estilo Mustafa, que aí a Juba tava crescendo ainda, ele era ainda o Simba. Aí virou Mustafa. É uma acusação muito curiosa, chama muito a atenção e alguns pontos merecem ser ressaltados aqui. Ela o acusa de ter feito várias coisas, porém não há prova do ato libidinoso. Mesmo Bianca Toledo morando em uma mansão, conforme o próprio Felipe diz, não há um registro de câmera de segurança mostrando qualquer coisa que incrimine ele. Inclusive o próprio Felipe Heydrich foi inocentado por falta de provas. E em momento nenhum, você pode entrar no vídeo agora e pesquisar, em momento nenhum, eu falo que o Felipe Heydrich está demonstrando o sinal da mentira ou o sinal de culpado. Pra mostrar pra vocês o que eu tô falando, eu transcrevi o meu vídeo. Caralho, chamando o cara de
Mustafa é Mufasa. Porra, e vocês não me corrigem não, caralho? Ah, porra. Ô, de onde caiu o Mustafa? Corrija, de onde caiu o Mustafa? Caiu no Mufasa. Não caiu o Mufasa, leão, com porra da Jua desse tamanho. Mufasa. Quando caiu o Mustafa, eu não me corrige. Aí eu me corrigi, eu fudi-lo. Aí foi o Sentinelle falando de novo, tá? Inteiro, tá certo? Todas as minhas falas do vídeo estão transcritas aqui em texto. E agora eu vou pesquisar se eu falo sinal da mentira, sinal de culpado. Veja bem, nem sinal da mentira e nem sinal de culpado. Eu não falo nenhuma dessas falas. Você vê como o Sentinelle é desonesto, cara? Você vê que bicho desgraçado, desonesto, porra. Mentiroso. O cara fala que eu afirmo que o sujeito tem sinais da mentira. Eu não falo isso no momento nenhum do vídeo. O cara fala que eu afirmo que o sujeito tem sinal de culpado. Eu não afirmo no momento nenhum do vídeo. O cara diz que eu faço o meu vídeo. Por conta do meu vídeo, o Felipe Heiderich é preso. E depois que o Felipe Heiderich é inocentado, eu não falo nada sobre isso. Sendo que a ordem é exatamente o contrário. Eu só fiz o vídeo depois que o Felipe Heiderich foi inocentado e eu afirmo que ele é inocente. Vamos fazer, no começo do meu vídeo. Vamos fazer. Se você, assim como a cambada de fracassado que segue o Sentinelle, vê o vídeo dele e acredita nisso, olha o perigo que é pra mim. Olha o perigo que é pra mim, cara. A galera acha que eu faço um vídeo pra atacar um cara e por conta do meu vídeo uma pessoa foi presa. A impressão que dá, você vendo esse vídeo do Sentinelle, é exatamente isso. Você vê o perigo que pode ser. Imagina uma pessoa vendo um negócio desse, ouve isso aí, acredita no Sentinelle, sai na rua e me tromba. A metáfora não, eu sei que é o cara que faz vídeo e os outros vão presos, então a pessoa vai, ela me ataca. Eu recebi muito ataque virtual, ameaça, inclusive, de ser atacado fisicamente, mas como é tudo um bando de militante, frouxo como o Sentinelle, nenhum deles nunca fez nada fisicamente contra mim. Tem que cuidar com aquelas duas hienas lá, que estão sempre atrás de você. Tem uma hiena com um olho pra cá, outro pra cá, e a outra hiena lá que tenta atacar teu filho direto e você também. Tá no... Rafael Freitas diz o seguinte, é assim, na moral, sem nem entrar no mérito da causa. É impressionante como os comediantes que são contra o Léo Lins, praticamente 100% é um bando de Zé Bunda sem graça pra cara. Exatamente, Rafael. Esses caras, comediantes, são os caras que não tem graça nenhuma, tem uma puta de uma inveja do Léo Lins, e são todos eles, você olha, eles têm, pela fisionomia, tu consegue sentir um misto de cheiro de mijo, maconha, cu e naftalina. Você olha pra figura deles, você sente notas de naftalina, aroma de maconha, tem algumas notas de cu por aqui, filha da puta. Ó, o Sentinelle. Sentinelle, eu não tenho cheiro de cu nem de naftalina, não. Não tenho cheiro de cu, naftalina nem porra de mijo, não. Eu tomo banho uma vez por mês e, porra, não sei ganhar. Só ficou na internet mesmo. Mas você vê o perigo, cara? Como que isso pode chegar num ponto de escalar pra uma violência pelo cara tá contando uma série de mentiras? Esse é o nível, essa é a má intenção. Mas deve estar já valorizando aqui, também. São essas mentiras que eu escuto há 3 anos, que esse ser humano desonesto conta sobre mim. Tá valorizando. Então, vocês, basta mostrar a verdade que você vê que o cara tá contando uma mentira atrás da outra. Então assim, ou o Sentinelle não viu o vídeo que ele fala, que eu fiz sobre o caso do Felipe Heiderich, ou ele viu o vídeo, viu que eu não falo aquilo que ele falou e decidiu mentir apenas de má fé. Então ou o cara foi burro porque não viu aquilo que ele criticou, ou ele agiu de má fé e foi mentiroso. As duas coisas. Deixa pra vocês aí escolherem qual das duas opções. Mas vamos seguir aqui. Vamos ver o que mais que ele tem de argumento. Esse daqui até agora a gente viu que é tudo mentira. Dessas obras de microexpressões faciais para ajudar os policiais a pegarem criminosos por aí. O que o Vitinho não fala é que em 2013 o Escritório de Responsabilidade do Governo dos Estados Unidos liberou um relatório maravilhoso que mostrou que apenas 0,6% das 61 mil abordagens baseadas em expressões e microexpressões dessas porra aí em passageiros suspeitos resultaram em prisões. 0,6% de 61 mil. Guarde as palavras do Sentinelle, o que o Vitor Metaforando não fala, né? Que utilizaram lá um sistema de análise de comportamento com base em comportamento não verbal e prendeu poucas pessoas, né? Guarda as palavras do Sentinelle, a gente já volta pra isso. Vamos seguir aqui. Em 2017, a União Americana pelas Liberdades Civis publicou um relatório que eu vou até ler como tá escrito, na íntegra, tá? Não são palavras minhas. A abordagem e observação comportamental foi baseada em viés, ciência fraca e lixo e observação Tá, vamos lá. Ler como tá escrito, na íntegra, tá? Mas vamos ler na íntegra mesmo, né, Sentinelle? Porque ele tá colocando ali, né? Ciência é lixo, né? Baseado em junk science, né? Vejam a fala dele. 6% publicou um relatório que eu vou até ler como tá escrito, né? No relatório, então, está dizendo que microexpressões faciais, comportamento não verbal, etc., é junk science. Vamos abrir esse relatório. Vamos lá, Sentinelle. Eu e você, mano. Vamos abrir esse relatório e vamos ler na íntegra mesmo. Ou relatório de fato. Vamos lá. Bom, então o relatório que ele está se referindo é esse relatório aqui, tá certo? Debunking the TSA's Behavior Detections Program. Bom, segundo o Sentinelle, esse relatório, ele diz que comportamento não verbal, ciências microexpressões faciais é junk science, é ciência lixo. Bom, então vamos dar um Ctrl F e vamos procurar o trecho que o relatório fala isso, né? Junk... Poxa, mas não aparece, cara. Junk science. Desse aqui é o relatório, cara. Não aparece, né? Íntegra, tá? Não são palavras minhas. A abordagem e observação comportamental foi baseada em viés, ciência fraca e lixo. É assim que microexpressão facial... Não, peraí, cara, o relatório tá aqui, mas não aparece junk science em lugar nenhum. Sabe por que não aparece? Porque junk science, esse termo junk science, foi uma postagem, uma matéria falando sobre esse relatório, postada no blog TechDirt, que é um blog de tecnologia. Então, veja bem,
O Santinelli, ele é um bosta. E agora, o Santinelli é uma unanimidade, né, cara? Ele milita tanto assim na parte da... Ele abraça a militância de esquerda porque, assim, a falta de talento dele faz com que ele seja incapaz de ter sucesso no seu meio. Ou seja, fazendo piada somente, ele não consegue ter sucesso. Então, a forma que ele conseguiu de ter algum tipo de público é militando aí, essas porra, abraçando a agenda woke, batendo na direita, não sei o quê. E aí o pessoal fala, esse idiota aí não tem graça nenhuma, mas vamos dar moral pra ele porque ele tá do nosso lado, ideologicamente do nosso lado. Viu? Afirma que um relatório governamental chama microexpressões faciais e todo o comportamento não verbal de junk science. Eu estou com o relatório aberto aqui, a gente tá aqui pesquisando, dando um Ctrl F, e simplesmente não existe esse termo junk science. Só que aí, da onde que ele tirou isso? De um blog, de uma matéria de um blog. Você vê que o cara nem se deu ao trabalho de ler o relatório que ele usa para me atacar. E o próprio relatório que ele usa, clamando que esse relatório afirma que microexpressões faciais são junk science, que são ciência lixo, como vocês estão vendo aqui, o próprio relatório não afirma isso. Mais uma vez eu provo que o Santinelli é burro ou ele é mentiroso. Duas coisas, cara. Que ou ele não leu e foi ignorante, ou ele leu, sabia que não tinha esse termo aqui no relatório, mas quis mentir mesmo assim. O que o Vitinho não fala... O Vitinho não fala, tá? Então eu não falo isso aí que ele vai dizer agora. É que em 2013, o Escritório de Responsabilidade do Governo dos Estados Unidos liberou um relatório maravilhoso que mostrou que apenas 0,6% das 61 mil abordagens baseadas em expressões e microexpressões dessas porra aí, em passageiros suspeitos, resultaram em prisões. 0,6% de 61 mil. Ou seja, não deu para detectar se a pessoa estava realmente mentindo, enfim, não deu para prender gente usando microexpressão facial. Logo, microexpressão facial é pseudociência. E aí nós temos uma falácia da ampliação indevida, né? Ou uma falácia do espantalho, enfim, que é basicamente quando você distorce o argumento original para um espantalho, para que você possa bater no espantalho e clamar que refutou a tese original. Então veja bem, quando ele mostra esse artigo, ele vem com a seguinte premissa, né? Eu nem sei se ele vai falar ela aqui, mas eu sei de quem ele está copiando esse artigo, e a premissa é a seguinte: microexpressões faciais não dá para detectar mentira, né? Tentaram detectar na pesquisa de aeroporto e tal, no relatório utilizado em sistemas de segurança do aeroporto. Não deu certo, logo microexpressão facial é pseudociência. Isso é uma generalização e um espantalho. É a mesma coisa que eu falar o seguinte: medicina é a ciência que estuda as doenças, tá? E a cura das doenças. Porém, a medicina até hoje não descobriu a cura do câncer. Logo, a medicina é pseudociência. Tá vendo como eu estou recortando um pedaço, eu pego uma meia-verdade para fazer uma extrapolação, para criar um espantalho? Eu tenho que pegar o contexto completo. A medicina estuda a cura das doenças, mas também estuda a prevenção, tá certo? Por isso que mesmo se ela não descobre a cura para determinadas doenças, ela ainda é considerada, obviamente, ciência, porque ela também atua na área de prevenção e em outras áreas. É literalmente a mesma coisa com microexpressão facial. Poxa, não deu para prender gente com microexpressão facial. Tá, mas e todo o resto de microexpressão facial? E principalmente, o ponto principal, microexpressão facial, expressões faciais, tá certo? O fenômeno que acontece no nosso rosto. Vocês querem que eu fale para vocês qual a grande importância de expressões faciais? Se vocês quiserem, escreva aí nos comentários aí que eu falo para vocês agora. Algo que o Mufasa, metaforando, como é que é o nome metaforando que eu não sei? O Mufasa nunca falou qual é a importância real de você saber, você entender quais as expressões corporais. Pra que serve essa porra aí? Então eu vou falar. É Vitor, o jurídico da Bianquinha falou que é Vitor o nome do Mufasa. Então aqui, meu irmão, vou dar o papo. Essa porra aí de metaforando, de expressão corporal, microexpressões faciais, não sei o quê, corporal, cara, só serve pra uma coisa, compadre. Não serve pra prender ninguém mesmo, não. Tá certo? Pra pegar a mulher, porra. É pra pegar a mulher. Pronto. Nesse quesito, nessa área das expressões corporais, microexpressões faciais, o metaforando é meu calouro. Eu sou grande PhD, pós-doctor da parada. Eu sou foda. Nisso aí eu sou venenoso, eu sou monstruoso. Décadas de observação, de estudos empíricos, de experimentação, de sim e não, não e não, e não, e não, e sim. E às vezes 1000 não com sim. E eu consegui detectar quais são as verdadeiras expressões corporais que mostram que a mina tá afim, meu compadre. É desse jeito. E já sei também quais são as que mostram que ela não tá afim, que é pra tu não perder tempo e já partir pra outra. Só pra isso que serve essa porra. Vai servir pra eu ficar olhando o macho? Não, ele agora está fazendo aqui uma comissura labial, elevada a comissura labial, ele está contando mesmo. Foda-se se ele tá mentindo. Não serve pra porra nenhuma. Isso aí serve pra quê? Pra tu olhar pra gata e falar, vai rolar. Ou não vai rolar. Ou na hora que você fala assim, aí, vamos pra um lugar mais calmo? E ela fala, não, porra, não, quebrando a cabecinha pro lado, é sim. Não,
quebrando a cabecinha pro lado? É sim. Ou então, quando ela já tá no lugar mais calmo e faz assim, o que você acha que a gente vai fazer aqui, mexendo no cabelo? Porra, ela já tá respondendo. Broca. É isso que serve. Vitor, essa porra desse teu canal não serve pra muita porra, não. Eu sou o verdadeiro monstro das expressões, microexpressões, não sei o que é. Ou no resto do nosso corpo, enfim, porque quando a gente sente uma emoção, várias áreas do nosso corpo determinam, né, demonstram vários sinais. Não sou nem eu que estou dizendo isso. Isso é explicado em diversos livros. Eu tomo susto e eu fico de mamilo duro. De neurociência. Ele deixa bem claro pra gente lá no capítulo de emoções que quando uma emoção primária é processada no cérebro, você ativa 3 grandes áreas, né, de maneira instintiva. A sua musculatura esquelética, por exemplo, músculos da face, a sua musculatura visceral, por exemplo, quando você fica com medo, você para de peristaltar, a garganta seca, né, musculatura interna, e a sua área endócrina. Então, por exemplo, quando você fica com medo ou com raiva, você vai secretar cortisol, noradrenalina. Então, essas mudanças que ocorrem, a microexpressão está associada a isso, o comportamento não verbal está associado a isso. O que a gente fala no Metáfora desde sempre é que, quando você sente determinada emoção, aquilo vai ser visto por diferentes sinais e talvez, né, também, uma microexpressão facial. E aí, porque alguém não conseguiu prender gente lá nos Estados Unidos, tudo isso aqui é invalidado? Claro que não. Isso é simplesmente um argumento falacioso, uma falácia de espantalho, tá certo? Até porque em vídeos aqui do canal, eu já falei inúmeras vezes que não dá para detectar mentira por nenhum sinal, e muito menos por microexpressão facial, que não existe sinal da mentira. Eu já falei isso aqui. Por que eu falei no começo do vídeo que não existe detector de mentiras? Ih, caralho, agora é Rick Martin. Toda hora ele tá com cabelo diferente. Era cabelo de Playmobil, depois a Gilba do Mufasa, e agora é o Rick Martin. Vive la vida louca. Live la vida louca. Caralho, mané. Pô, metaforando, porra, é o Transforme. 1, 2, 3. Uno pasito bailante, Maria. 1, 2, 3. Uno pasito pra trás. É, meu irmão. Briga, um dos comediantes que foi zoar o show do Santinelli é o Cássio Zogro. Ele também tem um podcast. Tu ia no podcast dele, seria da hora. Brunão, ele já me convidou. Ele me convidou pra ir. A próxima vez que eu for pra São Paulo, eu falei pra ele que eu vou avisar ele pra ir lá, na Caverna do Ogro, né? Ele me convidou, ele mandou uma mensagem pra mim, foi no Twitter, eu acho. Aí depois eu passei meu WhatsApp pra ele, ele mandou um WhatsApp convidando. Simples, porque não existe músculo da mentira. Não existe músculo da mentira. Se a pessoa comprimiu a boca, mentiu. Se a pessoa olha pro lado direito, pra cima, ela tá fabricando, não existe isso, cara. Não tem estudo científico nenhum que comprove essa teoria de que se você olhar para um lado ou se você olhar para o outro, você está mentindo ou você está falando a verdade. Não existe músculo da mentira. E quando eu falei sobre microexpressão facial no canal, uma das primeiras vezes que eu fiz uma definição técnica, eu não falei que era microexpressão facial é uma ferramenta de detectar mentira. Eu falei o quê? Eu falei que tem a ver com, tem associação com expressões emocionais. São as expressões faciais emocionais. As expressões faciais emocionais, então, podem ser definidas como contrações musculares momentâneas que atingem um score de combinação por utilizar determinados músculos e geram, assim, a informação emocional experienciada pelo indivíduo naquele momento. Em diversas ocasiões, eu já falei, já conversei com advogados aqui no canal, já conduzi entrevistas dizendo exatamente que microexpressão facial, comportamento não verbal, não dá para se usar de maneira determinante em casos de prisão, por exemplo. Não dá para você prender uma pessoa porque ela contraiu o canto da boca. Eu já falei várias vezes aqui. E o Santinelli fala que eu não falei isso. Novamente, ou ele não viu meu conteúdo. Prende, foda-se. Ou ele viu, sabe que eu já falei isso aqui e decidiu ignorar. Novamente, burro ou mentiroso. Mas vamos seguir aqui. As duas coisas que o Vitinho Way sempre usa nos vídeos dele é esse mano aqui, ó, é o Paul Ekman. Ele era um rapaz aí conhecido por ter métodos de pesquisa bastante questionáveis, bastante enviesados. Ele faz uma afirmação, não bota uma evidência. Cara, é sempre assim, eu vou lá e falo, não, tal coisa é. E a gente segue. E aí você que é burro deve estar se perguntando aí, o que é uma pesquisa enviesada, Thiago? Eu não sei, eu sou ignorante, eu não sei o que é. Calma, eu estou aqui para trazer sabedoria para a sua cabecinha vazia. Um exemplo do que é um estudo enviesado, o próprio Vitor Santos aí do Metaforando deu exemplo numa entrevista que ele deu num podcast falando sobre o Paul Ekman. Então ele tenta fazer a mesma coisa que o Darwin fez, ele pega colaboradores de outros países, realiza a mesma pesquisa e obtém os mesmos resultados. Olha só. E aí vem a grande crítica. Eu provavelmente estava falando do... Não, é do Ekman. Todos os países que você pegou sofreram ostentorização. Essas críticas dos antropologistas da época. Entendi. Então tava enviesado também. Aí o Ekman faz o quê? Ele fala, bom... ele tá querendo me usar pra dizer que eu afirmei que o Ekman fazia coisa enviesada. Vamos pra eles chamam de tribo. Tá, legal. Ele tá pegando o começo das pesquisas do Ekman. Vamos ver então. O primitivo. Você vai mostrar, você vai deixar eu falar tudo. Aí o Ekman faz o quê? Ele fala, bom... Vamos para eles chamam de tribo primitiva, né? Que seria uma civilização não letrada. Certo, pegar alguém que não teve contato com nada e vamos ver como que é, né? Nunca teve contato com o homem caucasiano. Eles foram lá pra... Olha o Yuri Belo já meteu o merchan pra mim. Eu sei, você sabe, o Mufasa sabe e
o Boquinha de agasalhar croquete, que não consegue falar, também sabe que o melhor cupom é o cupom Brigadeiro, tanto na Growth como na AlphaCo. E eu sei, você sabe, Mufasa sabe, e Boquinha de agasalhar pinto sabe, que agora nós temos o nosso campeonato de cortes. Então, se você que está assistindo, tem 2.630 pessoas assistindo, se você quiser participar do nosso campeonato de corte, você vai ter todo o apoio da minha equipe, você vai criar lá as redes sociais que vão gerar uma monetização para você e ainda você ganha uma farpelinha, um din-din, de acordo com o seu aproveitamento. A campeonato de corte, se quiser saber mais, entra no nosso Discord, o link está no comentário fixado aí no chat. Apuano Wagner. Ficaram lá com a tribo dos Ford. Pra você levar isso como assim? Bicho desonesto, filha da mãe, sabia que ele ia fazer isso, ele cortou uma explicação, né? Mas vamos lá, eu vou cortar o que o Santinelli, vou explicar o que o Santinelli cortou. O Ekman, ele vai lá pra Papuana Wagner, tá certo? Porque ele queria mostrar, na verdade sim, primeiramente ele queria mostrar que microexpressões faciais eram um produto da cultura e não algo que você nascia universalmente sabendo fazer. Mas aí ele começa a perceber que existem muitas similaridades, tem as pesquisas que ele realiza em território americano, vários estados norte-americanos diferentes, depois pesquisas que ele faz com pessoas do Ocidente, do Oriente, só que depois ele vai procurar uma civilização não letrada, descrito no livro como tribo primitiva. E ele vai lá então para Papuana Wagner ficar com a tribo dos For. E a primeira parte da pesquisa do Ekman foi videotape dele, gravou as expressões faciais daquelas pessoas. Eram pessoas que nunca tinham visto um homem civilizado, um homem caucasiano na vida, tá certo? Eram pessoas de uma civilização não letrada, você imagina. Não tinha como Ekman conversar com elas. Então Ekman foi, gravou a reação dessas pessoas nessa tribo, por 3 anos ele ficou estudando elas, e não identificou nenhuma reação ali que fosse diferente de reações nossas, tá certo? Então, quando eles estavam num contexto de disputa, por exemplo, eles estavam disputando território com uma outra tribo rival, eles faziam expressões como essa, ou como essa, que a gente conhece aqui no Ocidente como raiva, né? Enfim, eles foram lá para Papuana Wagner, ficaram lá com a tribo dos Ford. Para você levar isso como uma ciência válida, as expressões faciais, elas teriam que ser universais. E elas não são. Elas não são universais e não são biológicas. Novamente, ele vem falando as coisas e ele simplesmente não prova nada. Ele fala e não traz evidência, né? Mas olha que interessante. O Ekman foi lá e fez isso. E aí, em seguida, ele apresentou isso num simpósio de antropologia no final dos anos 60, se eu não me engano, comecinho dos anos 70. E aí veio um pesquisador com essa mesma conversinha do Thiago Santinelli dizendo que o Ekman estava enviesado. A pesquisa dele foi enviesada. O nome desse pesquisador é Karl Haider. Então ele se predispôs a fazer o quê? Vitor Metamorfose. Hoje é o Kim Kataguiri 2016. Coloca... Caralho, é mesmo, o Kim tinha esse cabelão mesmo. Mas o cabelo do Kim era um pouquinho diferente, que era pra cima ainda, cara. Era tipo assim, era a Gilbona de leão, mas em vez de ser caidinho pro lado, era pra cima. Era muito ridículo, né, o cabelo do Kim, né, cara? Meu Deus do céu. Ele pesava 30 quilos de um total. Depois que ele raspou o cabelo, ele passou a pesar 12. Realizar uma pesquisa sobre expressões faciais emocionais em outro lugar, com outra tribo primitiva, para provar que o Ekman estava errado e que o Ekman tinha feito uma pesquisa enviesada. Então, Karl Haider vai na década de 70 e estuda a tribo dos Dani, na Micronésia, né? Você pode ver as pesquisas do Karl Haider, pode ler o livro dele, enfim. Só que o Karl Haider descobre os mesmos resultados do Ekman, mesmo estando com outra tribo primitiva em outro lugar. Olha que interessante. Ele veio com essa mesma conversinha do Santinelli. Mas é óbvio que o Santinelli não ia mostrar eu explicando isso, porque eu expliquei isso aí no podcast. Mas como o bicho é desonesto, a gente já espera, né? Ficaram lá com a tribo dos Ford. Para você levar isso como uma ciência válida, as expressões faciais, elas teriam que ser universais, e elas não são. Primeira falácia já, né? Se não é universal, um conceito da psicologia, ele não é científico. Olha, a própria psicologia, e eu não tô nem falando da psicologia baseada em evidência, eu tô falando da psicologia, ela traz vários conceitos que são pesquisados e debatidos em área científica e não são universais. Você concorda comigo que se tivesse, por exemplo, uma única teoria psicológica para resolver a depressão, ela já estaria resolvida? Nós temos uma única teoria, ela é universal, você lida com a depressão dessa forma, sempre dá certo, acabou. Isso aqui é científico, isso aqui é a metodologia científica da psicologia da depressão. Isso não existe, né? Por isso que tem várias abordagens para lidar, por exemplo, apenas com a depressão. Então, o sujeito já comete uma falácia na própria fala dele. Se não é universal, então não é científico. Então quer dizer que o estudo da depressão não é científico. As diversas abordagens psicológicas, as diversas abordagens terapêuticas da área da saúde mental que lidam com a depressão não são científicas porque elas não são universais? Não, cara, porque quando a gente fala de psique, a gente tá falando de subjetivismo. Mas aí exige muito que o Santinelli entenda isso, né? Elas não são universais e não são biológicas. A criança não nasce sabendo que é uma expressão de nojo. Puta merda, velho! Cara, obrigado, Santinelli. A criança não nasce sabendo microexpressão. Porra, cara, aí eu vou ter que te refutar, cara. Aí você deixou muito fácil pra mim. Então, primeira pesquisa... Cara, mas se eu não me engano, eu já vi em algum lugar que feto já faz expressão. Os fetos já têm expressões faciais dependendo do estímulo. Não sei, posso estar mentindo também. Não
sei não se o cara... A pesquisa que a gente tem aqui, ela se predispõe, ali é uma pesquisa de 2011, a entender se os fetos, ou seja, um bebê intrauterino, se ele já demonstra expressões faciais de dor, né, de incômodo. E os pesquisadores utilizaram ali ultrassonografias 4D em fetos saudáveis, tá certo? Mas obviamente um feto, então um bebê que ainda não nasceu. E o que eles descobriram é que conforme o feto vai amadurecendo, os movimentos faciais vão se tornando cada vez mais complexos e coordenados. E aí assim, a microexpressão facial de dor, né, de incômodo, ela vai se tornando mais reconhecível com o tempo, mesmo ainda dentro do útero. O feto já tem uma expressão facial de dor e de incômodo, dependendo do que acontece ali com a mãe no ambiente externo, antes de nascer. Já essa outra pesquisa científica de 2013, do Facial Expressions Developed Before Birth, queria entender se antes do nascimento, quando o bebê ainda está dentro do útero, a gente conseguiria ver outros comportamentos faciais para além da dor, para além do incômodo, enfim, do estresse. E aí os fetos nessa pesquisa foram observados ali também por ultrassonografia 4D. E quais são os achados dessa pesquisa? Que não apenas expressões faciais de choro, como também expressões faciais de riso já podiam ser vistas no feto mesmo dentro do útero, mesmo antes de nascer. Então quando o Santinelli vem e afirma isso aqui... Não são universais e não são biológicas. A criança não nasce sabendo que é um... Quando ele afirma que criança não nasce sabendo, e nós temos esses artigos que mostram justamente bebês, crianças que ainda não nasceram, já demonstrando microexpressões faciais, ele está automaticamente refutado, tá certo? Quando você faz uma afirmação generalizada, se você tiver uma evidência contrária, acabou a generalização, tá certo? Uma expressão de nojo. Ela vê através de alguém e replica isso. O quê? A criança não nasce sabendo que é uma expressão de nojo. Ela vê através de alguém e replica isso. Então quer dizer que a pessoa, ela vê uma microexpressão facial, aprende, e aí replica. Então não seria orgânico. A pessoa precisaria ver uma microexpressão facial, crescer vendo aquilo, para daí ela começar a ter as expressões. Mais uma vez, o Thiago Santinelli é refutado com a verdade. Um pesquisador muito reconhecido, o David Matsumoto, PhD em psicologia, fez essa mesma pergunta. Será que eu preciso ver uma microexpressão facial para aprender a fazer ela? E uma pessoa, por exemplo, que é cega de nascença, né? Cega de nascença, nunca viu uma microexpressão facial, nunca teve uma observação visual de uma microexpressão facial. E aí que tá, cara. No artigo do David Matsumoto, na pesquisa dele, Spontaneous Facial Expressions of Emotion of Congenitally and Non-Congenitally Blind Individuals, ele comparou basicamente o seguinte: ele pegou pessoas cegas de nascença e pessoas não cegas. Foram mais de 4 mil itens analisados, tá certo? Mais de 4 mil rostos diferentes analisados, dentre cegos de nascença e pessoas não cegas. Foram atletas das Olimpíadas, tá certo? Em momentos espontâneos. Então, logo depois que o cara ganhou a partida, ou assim que o cara perdeu, ou quando o cara... Na real, saiu... Essas porra saem na hora, né? Acho que foi, né? Pouquinho de agasalho croquete, foi uma porra dessa, não sei. Sai na hora, compadre. Sai na hora. Tava com um momento de dor, etc e tal. Então, reações faciais, né, espontâneas, emocionais, sentimentais, enfim. E o que ele percebeu foi que não houve diferença entre as expressões emocionais dos atletas cegos de nascença e os atletas não cegos. Então, tanto um atleta cego de nascença quanto um atleta não cego, o cara que nunca viu uma microexpressão facial na vida, expressava, por exemplo, um sorriso de felicidade genuína igual um atleta que não era cego. A tristeza depois da derrota, né, a raiva igual um atleta que não era cego. Então, quando o Santinelli fala isso aqui... A criança não nasce sabendo que é uma expressão de nojo. Ela vê através de alguém e replica isso. A gente precisa ver primeiro uma expressão para depois replicar. Novamente, a ciência vai no sentido contrário e mostra que o Santinelli tá falando uma baita baboseira. E aí, mas aí, esse negócio de microexpressão facial tem alguma validade científica? Existem provas disso aí ou não? Em 2018, essa senhora aqui, fofíssima, a Judy K. Burgon, ela é o gente boa mesmo. terror do Paul Ekman, terror do Metaforando, Guardem bem as palavras do Santinelli. O que ela é? A Judy K. Burgon, ela é o terror do Paul Ekman, terror do Metaforando, essa senhora fofíssima aqui. Terror do Paul Ekman, terror do Metaforando, tá? Guardem bem as palavras. Ela criou alguns fatores que as microexpressões faciais precisam ali bater para que elas possam ser caracterizadas como algo científico. Então veja bem, pessoal, o artigo que ele está utilizando é Micro expressions are not the best way to catch a liar, tá certo? Microexpressões não são a melhor forma de detectar mentira. Esse é o artigo. Agora o Santinelli vai fazer a interpretação dele do artigo e eu vou pular para a conclusão dele desse artigo aqui, tá? Em resumo, o artigo prova, tá, que não dá para você detectar mentira por meio da análise de uma microexpressão facial. E aí nós temos a conclusão do Santinelli com base nisso. Todas as pistas não verbais relacionadas com a mentira descobertas até hoje não são confiáveis. O ser humano é medíocre na habilidade de captar mentiras, especialmente quando o ser humano tem acesso só a aspectos visuais. Então, em resumo, se você observa apenas os aspectos visuais, tá certo? O rosto da pessoa, o gesto dela, dificilmente você vai conseguir detectar mentira com precisão. Perfeito, vamos lá. Traduzindo, você aí que pagou o curso aí do Vitor Santos e eu assisto os vídeos dele no YouTube e acha que tá descobrindo se as pessoas estão mentindo ou não, você é bem idiota. E aí ele comete a falácia do spam. Irmãos, pela rede de orientação, hoje a rede dele ainda é achando que eu é idiota. É idiota, muito idiota. Idiota. Pantalho, né? Que, cara, aqui eu acho que foi onde o Santinelli mais capitalizou, que ele conseguiu criar esse rótulo, né? O Metaforando é o cara que fala que dá pra detectar mentira por meio da expressão facial. Ele te ensina a olhar a expressão facial da pessoa e detectar mentira. E aí tem esse artigo aqui da Judy Burgon, que é o terror do Paul Ekman, que no artigo ela mostra
que não dá para detectar mentira observando uma microexpressão facial, a expressão facial que a pessoa fez. E ela tá certa. E sabe quem que já falava a mesma coisa, ô Santinelli? Eu mesmo. Veja meu primeiro vídeo, quando eu falo sobre tentar detectar mentira por meio de sinais não verbais. Veja o que eu falo. Olha aí, Rafa, 2017. vamos botar espaço Por que eu falei no começo do vídeo que não existe detector de mentiras humanas? Olha aí, de Simples, novo. porque não existe músculo da mentira. Não existe músculo da mentira. Se a pessoa comprimiu a boca, mentiu. Se a pessoa olha pro lado direito, pra cima, ela tá fabricando, não existe isso, cara. Não tem estudo científico nenhum que comprove essa teoria de que se você olhar pra um lado ou se você olhar pro outro, você tá mentindo ou você tá falando a verdade. Existe, sim. Não existe músculo da mentira. Eu já Aí resolvi que claro existe agora. que não dá para detectar mentira por sinal nenhum, que não existe nenhum sinal não verbal. Exatamente alinhado com essa fala da Judy Burgum, seu imbecil. Então não, quando eu apresento microexpressão facial, como professor, né, quando eu ensino sobre isso, eu não ensino meu aluno que ele vai detectar mentira por meio de um sinal. Eu falo isso até em entrevista, em podcast, quando eu vou, pelo amor de Deus, para de ser cínico, Santinelli. Você nunca viu uma fala minha, você criou um espantalho na sua cabeça aí e ele colou. Quando eu apresento microexpressão facial, eu falo dessa forma sobre microexpressão facial. São as expressões faciais emocionais. As expressões faciais emocionais, então, podem ser definidas como contrações musculares momentâneas que atingem um score de combinação por utilizar determinados músculos e geram, assim, a informação emocional experienciada pelo indivíduo naquele momento. Ou seja, eu deixo claro, quando eu apresento microexpressão facial como professor, que é um fenômeno associado à emoção e não que é uma detecção de mentira de 1 para 1, pelo amor de Deus, cara. Então, basicamente, aqui é o Santinelli fazendo uma falácia de espantalho. Ele pega uma coisa que eu não falei, bate naquilo, clamando quem me refutou. Mas lembra quando eu falei para vocês guardarem as palavras do Santinelli? Lembra o que ele falou ali quando ele apresentou a Judy Burgum? E fofíssima, a Judy K. Burgum, ela é o terror do Paul Ekman, o terror do Metaforando. Ela é o terror do metaforando, né? Porque, em teoria, ela tem ali o artigo e ela acaba com microexpressão facial como sendo algo científico. Ela acaba, né? Sabe quem refuta essa fala? A própria Judy Burgum, tá certo? Porque, primeiro, nesse artigo em específico que o Santinelli cita, em momento nenhum, a Judy Burgum classifica microexpressões faciais como sendo pseudociência, já começa por aí. Mas, para além disso, em 2023, o Davi Leucas, que além de ser psicólogo, professor de psicologia e ter o Instituto CluLab, um dos institutos mais sérios da América Latina a estudar o comportamento não verbal, em 2023 ele realizou uma entrevista com a Judy Burgum e ele foi objetivo. Ele perguntou para ela sobre a validade científica das microexpressões faciais. Vamos ver o que a própria autora respondeu? Então o Davi Lucas pergunta para ela o seguinte: como você entende o conceito de microexpressões faciais? Você vê validade científica ou robustez científica no conceito de microexpressões faciais? E a Judy Burgum responde o seguinte: eu entendo como sendo expressões rápidas, de meio segundo, que são visíveis e revelam um sentimento que alguém está tentando esconder. Exatamente da forma que a gente sempre apresentou aqui no canal Metaforando quando falou de microexpressão. A Judy Burgum tá alinhada, é a mesma explicação. Ela não foi e falou que é algo de detectar mentira, assim como eu também não falei, tá certo? Aí ela continua, né? As AUs, unidades de ação, que elas dependem, são confiáveis. E ela vai além, ela fala o seguinte: eu estou convencida pelos trabalhos de Ten Brink Porter que elas, as microexpressões faciais, revelam um sentimento que alguém está tentando esconder. Ou seja, são confiáveis, tá certo? Eu estou convencida pelos trabalhos do Brink Porter que as microexpressões revelam um sentimento que alguém está tentando esconder. Então a própria Judy Burgum, quando foi entrevistada e perguntada sobre a validade científica das microexpressões faciais, não disse que é pseudociência, pelo contrário, disse que se sente convencida e que elas são confiáveis. Mas o Santinelli, não era essa autora aí, cara, que você disse que era o terror do Metaforando, que acabava com microexpressões faciais, mas ela mesma discorda de você. Ela mesma disse que microexpressões faciais, no sentido de detectar a emoção, são confiáveis e que ela se sente convencida por essa teoria. De duas uma. Ou o Santinelli não leu o artigo que ele mesmo utilizou para me atacar, tá certo? E não conhece a autora que ele tá dizendo que é o terror do Metaforando, ou ele leu o artigo, viu que ela não falava isso, não atacava microexpressões faciais, mas decidiu mentir mesmo assim. Como eu falei, ou é burro ou é mentiroso. Tá certo? Pessoal, e esses são os argumentos mais populares do Santinelli. Os argumentos que mais colaram e que até hoje eu escuto gente falando: não, porque o Metaforando é o cara que fala que dá pra detectar mentira, mas tem um artigo que prova. E eu nunca respondi. Como eu falei pra vocês, eu nunca quis descer pra esse nível, né? Nunca quis chegar no nível da baixaria, de fazer react. Nunca quis ficar no mesmo nível que o Santinelli, porque eu enxergo ele como um verme, um cara que cresce apenas sugando os outros, atacando, né? Objetivamente atacando, querendo destruir carreiras pra fazer a dele crescer. E eu nunca quis ter nada parecido, nada próximo com esse cara, tá certo? Mas, como vocês viram, composto por mentiras ali, né? Muitas mentiras, muitos erros, e ele fala que é pela ciência, mas vocês viram o tanto de erro que esse cara comete, tanto de artigo que fala o contrário do que ele afirma, a autora do artigo que ele mesmo traz fala o contrário daquilo que ele afirma. Então, se fosse pela ciência, esse cara não deveria estar aí, interpretando corretamente, cientificamente, os artigos que ele traz. Se ele tivesse realmente preocupado com a ciência, com a galera gastar dinheiro em pseudociência, que é a análise das emoções,
Ele não deveria estar fazendo vídeo criticando o governo Lula, que investiu quase 200 milhões em análise de emoções, exatamente a mesma coisa que eu faço? Mas claro que não, porque ele não está preocupado com ciência. O Santinelli, ele está preocupado em crescer, apenas isso, crescer, ficar famoso e fomentar a agendinha política e ideológica dele. É isso. Ele não tem preocupação com ciência, ele não está preocupado com a verdade em momento nenhum. E não só em relação à ciência, né? Ele não tem comprometimento com as coisas que ele vem defender publicamente, mas não só com a ciência. O Santinelli, por exemplo, é o cara que diz, né, verbaliza que ele é o cara brabo, que ele é o cara que, ele tá aqui, ele não tem que ter anistia, não tem que ter misericórdia, não tem que ter conversinha com os caras que são fascistas, que discordam dele politicamente e tal. Fez aquele vídeo lá, aquela encenação como se estivesse batendo na cabeça do Luciano Hang, da Havan. Enfim, é o cara que diz que é o machão. E aí ele teve uma série de discussões ali com 2 comediantes, o Cássio Zogro e o Abner Dantas, os gênios siameses, tá certo? Inclusive, foram eles que me deram essa camiseta aqui, incancelável. Não sei se vai dar pra ler, né? Mas é a camiseta incancelável. Então, eles tiveram um problema, eles e o Santinelli discutiram, e o Santinelli viu eles como opositores, como pessoas que estavam atrapalhando a cena do stand-up, e fez o que ele sabe fazer de melhor. Veio a público na internet, dando uma de machão, dando uma de fodão, dizendo que se os caras aparecessem no show dele, os caras iam apanhar, e que não sei o quê. Os caras foram até o show dele. E no começo do show, ele vai lá e fala de novo, mano, tem uns caras que eu sei que estão aí, que se começar a dar trabalho aqui, vai apanhar. Ele ameaçou de novo, ele ameaçou os caras irem. Se vocês forem, vocês vão apanhar. Os caras foram. Não fez nada. Aí começou o show, vocês estão aqui, se gravar, não sei o que, vai apanhar. Os caras começaram a gravar. E sabe o que ele fez? Nada. Ele foi e se escondeu atrás dos seguranças dele e ficou gritando igual uma madame histérica pra expulsar os 2 caras do show dele. Esse babaca viu que eu tô fazendo show e falaram que vão vir aqui, cara, a galera que vai, a missão deles vir aqui e filmar show de alguma mina. Então eu peço pra vocês não pegar o celular durante o show. Tô avisando, eu vou ficar ali atrás com a galera, se eu ver alguém levantando a mão pra pôr o celular, a gente vai voar em cima com a pesada na boca. Tô falando sério, eu tô zoando. Pessoal, atrás do Twitter todo mundo é macho. Na rua todo mundo é frouxo. Mas juntou sua galerinha aí, ó. 300 pessoas contra 2 caras. Tem trancado a gente lá dentro, se não abre a porta. Não fizeram nada, tentaram trancar a gente lá dentro, mas aqui, né, pai? Gangster. Logo ele, que é um cara que se diz a favor da diversidade, expulsou 2 comediantes negros, tá certo? Se eu não me engano, ou o Abner ou o Cassius, ou ambos, são nordestinos. Então olha aí, o cara a favor da diversidade, gritando pra expulsar 2 negros nordestinos do show de comédia dele. Olha que maravilha. Então, uma contradição ambulante, uma hipocrisia, né? O cara que se diz o corajosão, na verdade, é um frouxo, é um baita de bunda mole. O Santinelli não tem comprometimento com as coisas que ele fala, nem com essa questão da ciência, nem com a questão de ser um cara bravo, que enfrenta tal. Não, o Santinelli tá atrás de uma coisa só, visibilidade e dinheiro. E o que ele precisar falar pra ganhar isso, ponto, tá certo? Ele não tem comprometimento de fato. Quando ele sentou, por exemplo, ao lado do Marcel Van Hatten, no avião, né, que é um opositor ideológico dele, diverge dele em questão política ideológica. Sabe o que ele fez? Ele virou pro Van Hatten e bateu no Van Hatten, né? Não demonstra paciência com os caras que são fascistas. Não, ele tirou uma selfie com o Van Hatten e postou ali com uma carinha meio de bunda, uma selfie meio escondidinha. Frouxo, bundão, cagão, sabe? Arregão. Mas pra mim uma das melhores, e essa eu confesso que eu não sei se é verdade, mas se for verdade, atesta que ele é um baita de um cagão, um baita de um bunda mole. Enfim, o relato é o seguinte, né? Ele estava indo por um show, e na entrada desse show, ele iria receber um oficial de justiça, né? O assessor, enfim, uma pessoa da equipe da vereadora Amanda Vettorazzo, que conta isso, né? O Santinelli estava para chegar naquele show e na porta do show tinha lá um oficial de justiça esperando para entregar uma intimação judicial pro Santinelli por mentiras que ele teria contado quando falou da Amanda Vettorazzo, enfim, de um caso que aconteceu com ela, o Santinelli teria mentido publicamente e iria responder, deve estar respondendo judicialmente sobre isso. O que o Santinelli fez? Ele chegou ali como um homem, honrou as coisas que ele falou, foi lá e falou, não, eu falei mesmo na internet, agora deixa eu pegar esse processo aqui, deixa eu receber. Não. O cara não foi no próprio show. O cara cancelou, o cara deixou de ir no próprio show só pra não receber um oficial de justiça. Pessoal, é o seguinte, são 10h30 da noite. Tá vendo essa galera saindo aqui? Eles estão saindo porque o Santinelli não apareceu pro show. Por que ele não apareceu pro show? Porque tem um oficial de justiça ali atrás, esperando o Santinelli aqui, na porta do teatro, desde as 8 horas, que é o horário que ele deveria ter chegado. Ele está com medo de responder e provar na justiça todas as merdas que ele falou aqui. Porque no final ele é isso. Ele é um machão, ele é um cara que fica fazendo machão. Ele fica falando, olha como eu sou fodão, olha aqui, ó, combater os fascistas, sou de nada. Não merda, cara. É um simples oficial de justiça para responder. Novamente, se isso for verdade, né? Se esse relato for verdade, dando o benefício da dúvida, consegue perceber como é totalmente contrário do que o cara fala? O cara fala que é um machão, mas é um frouxo que foge e usa as pessoas que pagaram o show dele como bucha de canhão pra se esconder atrás delas pra não ter que receber um oficial de justiça. Esse cara não tem comprometimento, de fato, com as coisas que ele fala. Porque pra ter comprometimento, você precisa, na pele, na vida, na prática, honrar aquilo que você defende. Coisa que o Santinelli não faz. Inclusive, ele é o cara que, quando eu processei ele, foi lá e falou, tal,
O Metaforando me processou por censura. Primeiro, censura coisa nenhuma. Eu processei apenas o Santinelli. E se você entrar na internet, você vai ver que tem várias pessoas que falam do Metaforando, antes do Santinelli mesmo, depois também, claro. Mas antes tinham várias pessoas que criticavam, discordavam, tinham até uma argumentação mais ácida, claro. Nunca foi uma argumentação suavinha. Mas por que apenas o Santinelli eu processei? Porque ele foi o único que me tratou com ofensa do começo ao fim. Vocês viram o vídeo? O Metaforando é uma farsa ou não é? Até o final do vídeo vamos descobrir. Até o final do vídeo, caralho, eu vou falar logo. É uma farsa assim, tá? Se você acredita nessa merda aí, você sabe que você tá sendo enganado aí. Quem acredita nessa porra desse Metaforando aí, vocês estão acreditando em mentiras, tá? Em farsas. E você, por favor, você que tá assistindo esse vídeo aí pensando em gastar seu dinheiro com essa porra desse curso, larga de ser burro. O cara me ofende, implica má conduta em mim o vídeo inteiro. Não, ele faz isso porque ele quer pegar seu dinheiro, é coisa de trouxa, é farsa, né? Prática de charlatanismo. Então o Santinelli é o único que me imputa má índole do começo ao fim do vídeo. E que não tem evidência. Ali não tem evidência, vocês viram, tem deboche, um monte de falácia de espantalho, um monte de coisa que ele afirma sem colocar evidência, e quando ele tenta trazer um artigo científico, é facilmente refutado porque traz a interpretação errada, ou a própria autora do artigo que ele cita refuta ele, né, como vocês viram aqui no vídeo. Então é apenas por conta disso que eu processo. O Emanuel diz o seguinte aqui, ó. Valeu, obrigado pelo superchat, Emanuel. Mentira não detecta, mas você consegue descobrir pontos quentes em uma conversa sem direcionar outro para o que te interessa. Sem dúvida. Cara, tem uma... Vou falar um negócio pra vocês. Eu, desde muito novinho, acho que eu tinha uns 7 anos, eu acho, a minha avó, minha falecida avó, me deu um livro que, se eu não me engano, chamava-se O Corpo Fala. Se alguém já leu aí, me ajuda aí, escreve aí nos comentários aí, no chat. Acho que era O Corpo Fala. E era justamente sobre expressões corporais demonstrando os sentimentos das pessoas. E uma coisa que eu sempre guardei na minha mente, desde novinho, cara, eu tinha isso na cabeça. Quando você tá numa reunião, alguma coisa, e o cara cruza o braço, fudeu. Tem que mudar o rumo da reunião, tem que mudar o papo, porque o cara não tá interessado. E quando o cara se ajeita na cadeira e se inclina para frente, é demonstração de interesse. Então, eu desde novinho eu sempre usei isso, agora sem brincadeira, né? Eu falei que eu usava muito isso a pegar mulher, e o cara, é verdade, eu usava também. Não só isso, né? Outros sinais que você aprende ao longo do tempo, azarando mulher, tu aprende, quando a mulher mexe no cabelo, tá interessada, essas coisas. Agora, isso aqui eu sempre usei, e até hoje eu uso. Em reunião, eu fico ligado o tempo todo na postura do cara que tá negociando comigo. Se ele tá inclinado para frente, eu sei que é hora de arrepiar, mesmo. Arrepiar que o cara tá interessado. Se o cara começa a se inclinar mais para trás, se botar mais numa defensiva, cruzou o braço, fudeu, eu sei que eu tenho que mudar o rumo, mudar o ritmo, buscar um outro gancho pro cara se interessar novamente. Então, logicamente, isso aqui, embora não seja nada que, porra, seja 100% concreto, você vai notando vários indicativos, sim. Eu processei apenas o Santinelli, porque ele foi o único que fez um vídeo descaradamente para me atacar, para atacar minha reputação, para me denegrir, para conseguir ganhar um pouco de imagem, que funcionou. Nisso ele tem um mérito, de fato. Os outros eu nunca processei por conta disso, porque mesmo tendo uma argumentação ácida, eles nunca ficaram, né, focaram em vários vídeos para me imputar má índole. Eles fizeram o vídeo deles lá, tem várias discordâncias que eu tenho com eles, mas beleza, respeito. O foco deles era em apresentar uma discordância de maneira bem extrema, mostrar como eles discordam extremamente de mim, como na visão deles eu estou completamente equivocado, mas eles não fizeram uma série de vídeos com o objetivo de destruir a minha imagem e me atacar, como o Santinelli fez. Por isso que apenas ele foi processado. Mas quando eu processei ele, veio e falou que era censura. Ah, não é censura, o Metaforando tá tentando me censurar. Aí agora, em 2025, recentemente, teve o caso do Léo Lins, tá certo? Teve a situação aí do Léo Lins, eu não sei qual é a sua opinião, você pode ter a opinião que você quiser, mas o Léo Lins foi condenado a 8 anos de cadeia, uma multa no valor de quase 2 milhões, por conta piada. Pergunta se o Santinelli saiu em defesa dele, dizendo que estavam censurando o Léo Lins. Contra. Não. Tá vendo como esse cara não tem comprometimento com as coisas que ele fala? Eu sou contra a censura, o comediante tem que contar piada. Não, na hora que aparece o Léo Lins, ele vai lá e não defende o Léo Lins. Veja o que ele falou, vamos ver o que ele falou do Léo Lins. Sobre o Léo Lins então, hein? Galerinha, puxada muito pelo Gentili, diz que comédia não tem limite. O humor não tem limite. Tem, e eles sabem que o limite existe. Lá, agora o humor tem limite. Antes era censura e tal, agora tem limite. Eles seguem o limite, que é grana, meu amigo. Quando envolve dinheiro, eles param. O Léo Lins não foi demitido do SBT porque... O próprio Thiago Santinelli, quando falou de mim, disse que ele ficou falando as peças porque tava dando mais dinheiro pra ele também. Não, mas não tem questão de objetivo. A galera fica falando, você vai ficar falando disso agora. Claro que eu vou. É tua vida. O cara já me meteu um processo, é claro que eu vou querer gerar visualização nisso, é óbvio. Quando entrou a notificação, eu fiquei quieto, falei, vou deixar quieto. Porque eu torço pra que esse bicho bote um processo. Porque quando ele botar, eu falava no show, eu falava, se ele botar um processo, aí eu vou ganhar em cima disso, eu vou deitar e rolar em cima disso. Ele falou que ele ia continuar me atacando apenas por conta do dinheiro, então o que ele tá falando dos outros comediantes, cara? Ele fez piada com uma minoria, ou fez piada com o deficiente. Não foi por isso, porque ele fez piada com algo que envolve dinheiro, por isso que ele foi mandado embora. Tem 2 idiotas que se diz comediante pra atrapalhar o trabalho de outro comediante, e vocês se mobilizam pra reverter a narrativa, pra ficar do lado. Cara, mais de um ano que isso aí aconteceu,
Ó, aqui, ô Sentinelli, isso aí pegou você, né, cara? Mais de um ano você ainda tá citando os irmãos, os gênios siameses aí, cara. De pessoas que estão atrapalhando. Sentiu, hein? Olha nos podcasts que eu vou, o que eu falo do Léo Lins. Observa o que eu falo dele. Nunca xinguei, nunca passei pra cima, nunca saí falando merda. Sério, é só procurar e olhar. E ele sabe disso também. Eu tô há 8 anos fazendo stand-up sem atrapalhar a vida de ninguém, procurando fazer só o meu, quieto na minha. Não, peraí. Sem atrapalhar a vida de ninguém. O stand-up já tá você só fez todo sucesso mundo, na sua carreira justamente porque você atrapalha a vida dos outros. Quem te conhecia como comediante stand-up, que sucesso, que relevância que você... Antes de você começar a atacar os outros, o próprio canal do Santinelli refuta ele nesse aspecto. Que eu só tô fazendo a minha comédia aqui, sem atrapalhar a vida de ninguém. Veja aí os vídeos de show do Thiago Santinelli no próprio canal dele. 167 mil views, 230 mil views. Pega o próprio show dele aí, o Pai da Mentira. Não tem nem 1 milhão de visualizações. Agora veja os 10 vídeos mais assistidos do canal do Santinelli. Os 10 vídeos onde ele fez sucesso. Nenhum é show de stand-up. Os 10 vídeos é literalmente ele atacando outras pessoas, tentando destruir outras carreiras, tentando destruir reputação e pintando essa galera que ele tá atacando de gente de direita. Eu, Neymar, o rapaz do Campari, né, o outro menininho ali, o Carlos Piloto. Então, Santinelli, bota uma coisa na sua cabeça, cara. Você não é um bom comediante. Você não ficou famoso por fazer comédia. Você ficou famoso, sua carreira deu certo por 2 coisas. A primeira foi quando você começou, de fato, a chupar o saco da galera de esquerda, a ficar puxando o saco desses militantes de esquerda. Foi aí que você começou a ter destaque. Perfeito. E quando você começou a jogar uma galera ali pra eles malharem, né? Começou a pegar pessoas como eu e outros tantos e pintar como pessoas de direita e fazer piadas polarizadas pra militante trouxa dar risada. É só assim que você fez sucesso, cara. Atrapalhando a vida dos outros e ficando ali pagando pau pra bolinha de esquerda, pra bolha de militante político. Você não ficou famoso como comediante, cara. Você não é um bom comediante. Pega eu, por exemplo, em 2018, quando eu comecei a fazer sucesso com o canal Metaforando, o que eu fiz? Eu fiz análises políticas, tanto do Bolsonaro quanto do Haddad, esquerda. Então, por exemplo, na época eu fiz análise do Bolsonaro, colocando o chapéu nordestino e no pedir voto lá no Nordeste, mostrando que ele fez microexpressão de nojo. O lábio superior se eleva, há uma acentuação no sulco nasolabial e rugas na região infraorbital, a U10. Essa é uma prototipagem universal da expressão de nojo. Eu fiz análise do filho dele, daquela questão do laranja, né, do assessor do filho dele. Fiz análise do Haddad também, demonstrando expressões incongruentes do Haddad, esquerda, da Manuela Dávila eu fiz também na época. Então eu não precisei ficar ali chupando o saco da esquerda nem da direita para conseguir ter sucesso. 2020, outro grande momento que eu tive sucesso no Metaforando, 2020 ou 2021, não vou lembrar, foi por conta do Among Us. Novamente, eu tava ali para mais de 200 mil pessoas assistindo ao vivo na Twitch, demonstrando técnicas de análise não verbal, técnicas de linguagem corporal, técnicas de comportamento não verbal, e aquilo fez eu ter sucesso. Eu não precisei ficar ali pagando pau pra esquerda, pagando pau pra direita. Você, Santinelli, só faz sucesso porque fica chupando as bolas da galera de esquerda. Verdade. E não porque você faz piada, porque suas piadas são péssimas. Você antes era só um cara com uma dicção ruim, que fazia umas piadas sem graça. Hoje você continua com dicção ruim, com piada sem graça, mas você abraça a galera da esquerda. Quer fazer uma prova pra você mostrar que eu estou errado, que eu estou falando merda? Sabe o que você faz? Começa a fazer piadas criticando negativamente figuras de esquerda. Como você faz várias piadas aí, criticando negativamente o governo Bolsonaro, por exemplo, né, uma série de piadas. Ou por que você não faz um set de piadas criticando negativamente Stalin? E as milhões de mortes que Stalin causou. E eu te digo por quê. Porque você sabe, você tem a plena consciência que você precisa chupar o saco da galera de esquerda. Que no dia que você fizer uma piada criticando negativamente o Stalin, por exemplo, você toma no rabo, você para de ter acesso, você para de vender ingresso. Porque você só ficou famoso atrapalhando a vida dos outros e pagando pedágio ideológico pra esquerda. E falando de comédia, aquele trecho que eu usei no começo do vídeo, né, daquela piada do Santinelli sobre o amigo dele que tem síndrome de Down, que ele imita os trejeitos de uma pessoa com deficiência, com síndrome de Down, e isso faz os outros dar risada, na minha opinião, vendo o trecho completo ali da piada, não parece que é um capacitismo. Me parece que fica claro que ele não tá menosprezando a pessoa com síndrome de Down. Apesar da plateia dar risada apenas dos trejeitos ali de uma pessoa com síndrome de Down. É tipo o Léo Lins, quando ele imita os trejeitos de um nordestino e a galera ri. Aí a bolha de esquerda do Santinelli fala que o Léo Lins cometeu piadas preconceituosas contra o nordestino, mas quando o Thiago Santinelli imita os trejeitos ali de uma pessoa com síndrome de Down, aí tudo bem. Mas apesar disso tudo, eu não acho que seja capacitismo, tá? Deixando bem claro, vendo o trecho completo da piada não me parece capacitismo. Eu quis fazer aquele começo pra mostrar como que o Santinelli opera e a bolha dele opera. Eles pegam um cortezinho de algo isolado, sem o contexto completo, e partindo daquele cortezinho, eles extrapolam uma grande acusação, igual ele faz comigo no começo do vídeo dele lá, né? Quem é o Vitor Santos? Aí ele pega um trecho do meu stand-up e fala, o Vitor Santos é isso aqui. É um cara que tá fazendo stand-up, deu errado, aí foi lá e começou a falar de expressão facial. Então assim, mostrando como esse cara opera. Mas já que a gente tá falando de comédia, e tem o meu passado ali fazendo stand-up, vamos ver o Thiago Santinelli reagindo ao meu passado, tenebroso, né? Quando eu tentei ser comediante de stand-up, e talvez eu concorde com alguns argumentos do Santinelli nesse momento. Vamos dar uma olhada nisso. Ninguém ouve funk? Eu percebi que todo mundo tinha dente na boca mesmo, né? O funk, o que você espera de um gênero musical de comédia? Cara, não riram no Comedians, que só ia playboy nessa porra aí, não riram dessa piada nem em 2013. Aí tu pega, como tava no rumo certinho da carreira.
Nesse ponto eu não tenho defesa, eu concordo completamente com o Santinelli. Não tem defesa pra mim. Começa com a letra F, de fudeu. F de foge, polícia, caralho! É o funk. Essa era a piada, tá? Overacting. Falando mal de funk, nesse comedy club aí, que só é Playboy nesse comedy, não funcionou. Em 2013. Não, péssimo. Mesmo. Mas vamos ver o que o Santinelli estava fazendo em 2013. Tweets do Thiago Santinelli em 2013. Estou tão feliz quanto um judeu indo para a Alemanha. Chegaram ao ponto de pintar um bigode nazista nesse cara judeu. Eu tinha uns brother aí na 7ª série que ficava desenhando a suástica na mesa do cara judeu da sala. Caralho, eu tô rindo muito aqui lembrando do que a gente fazia com o cara judeu. Não sabia que existia trem aqui, mas uma certeza eu tenho, nenhum judeu deve andar nele. Mas aí é capacitismo do bem, aí é capacitismo legal, entendeu? Cara, eu acho que meu passado não é tão ruim quanto o seu não, hein? Até porque fazer piada ruim não é crime, agora xenofobia... Mas é interessante você ver a forma que eu e o Santinelli lidamos com o nosso passado, né? Em 2013 eu estava lá fazendo essas piadas ruins e eu deixei essas piadas ruins na internet. Tanto que o Santinelli pode assistir, reagir, fazer o que ele quiser hoje em dia, né? Meu passado tá aí disponível. Já o Santinelli, em 2023, quando ele foi cancelado porque a galera descobriu esses tweets dele de 2013, mesma época que eu fazia minhas piadas ruins, ele correu bloquear o Twitter dele como um cara muito corajoso, nem um pouco covarde, nem um pouco bunda mole, foi lá, bloqueou o Twitter dele e fez uma curadoria, né? Editou, apagou o passado dele. Então é interessante ver a forma que cada um lidou com o passado. O meu tá aí. E você, Santinelli, que mais será que você escondeu? O que mais será que você apagou? Fora esses tweets aqui, cara, hein? O mais interessante é que ele fala que vai chamar os direitos humanos pra mim, né? Dos funkeiros, como seria? Ministério Público, Ministério dos Direitos Humanos, caso ele fale alguma bosta gigantesca. Quer dizer, ele quer chamar os direitos humanos pra julgar o Vitor de 2013. Ô, Santinelli, na moral, velho, eu acho que se a gente for chamar os direitos humanos pra julgar o meu passado e o seu de 2013, a diferença é que você vai terminar preso por xenofobia, tá? Então, dá uma segurada aí. O que é foda, cara, é que quando o Santinelli foi cancelado em 2023... e o pessoal pegou esses tweets dele de 2013, ele foi lá e falou assim, não, vocês não podem usar o meu passado contra mim, porra, a gente muda, né, a gente já ligado que a gente muda, né, mano, a gente, pô, 2013, mas 2023 tem 10 anos, ele fala que você não pode usar o passado de alguém pra atacar essa pessoa, mas aí tá o Santinelli, né, usando o meu passado, 2013, hoje, vai ficar aí me menosprezando, né, enfim, contradição em pessoa, né, o Santinelli é isso, um cara contraditório, bunda mole, e que se a gente checar o passado dele, encontra mais algumas coisinhas ali que talvez dê pra puxar uns aninhos aí, hein. Agora, realmente, cara, a dicção do Santinelli é uma coisa tão ruim que eu acredito que ele não consiga nem pronunciar a própria palavra dicção sem ter uma dicção meio zoada. E assim, se você não quiser ter uma fala de fracassado como essa, você precisa estudar comunicação não verbal. Na mentoria, o já deu também.